Sei. Agora eu... É muito pano. Sim. Agora eu vejo. Meu pai, minha mãe e eu, um estrangeiro em minha própria terra. Sou de outro tempo, outro lugar, que eu também já nem sei qual era, e que, aliás, já cansei de procurar. Oedipus! Quem é Oedipus? Somos todos Oedipus. Um caminho dividido é igual a um caminho triplo. A ação vê apenas dois caminhos. A contemplação vê três. Assim, não confundir o meio do caminho com o caminho do meio. O meu pai não queria ter filhos, mas precisava de um herdeiro. E antes que este o matasse, decidiu matá-lo primeiro. Minha mãe queria ser mãe, mas não podia ter filhos. No fundo, o que ela queria era encher seus espaços vazios. Vamos trabalhar? Mãe, abre a porta. As duas. Ah, mãe, conta uma história pra mim. Pai! Sai! Sai daqui de dentro! Você tá machucando ela. Você tá me machucando também. Se você não sair daqui, eu vou te matar. Será que foi muito difícil para vocês esperarem 9 meses, sabendo que eu teria que ser sacrificado? Pois para mim foi. Por isso meu nascimento custou a acontecer. Era como se meu espírito se negasse a ter participação
em tudo o que viria a me acontecer depois. Um espírito ferido que feriu a carne e fez com que eu nascesse com o cordão enrolado no pescoço e os olhos cobertos de sangue. Foi através dessa cortina vermelha que eu vi pela primeira vez minha mãe como minha mãe, e eu saí daquele quarto escuro dividido entre a vontade de ficar com minha mãe e a necessidade de enfrentar meu pai no mundo. Quem está aí? Quem está aí? São vocês, os estrangeiros que também vieram até este templo melhor tentar entender o seu destino. Pois fiquem sabendo que talvez minha vida acidentada ajude a explicar as dificuldades que rondam aqueles que buscam. Muitos falarão de mim, alguns fingirão não me conhecer, tantas histórias serão contadas a meu respeito que eu mesmo já nem saberei qual a verdadeira. Mas eu vou lhes dar a minha versão da minha história, baseada em fatos mitológicos reais. Depois de ter sido expulso por meus filhos, aliás, eu fui expulso 2 vezes, primeiro por meus pais e depois por meus filhos, e das 2 vezes eu fui levado lá para cima, para o Monte Citeron, onde, cego, eu tive muitas visões, revelações, alucinações que me mostraram quando eu deveria descer de lá pela última vez e caminhar. E caminhando, eu percebi que os meus pais, digo, os meus pés, que me guiavam, que minha alma, que meus olhos estavam em meus pés. E quanto mais eu andava, quanto mais eu avançava, mais eu voltava, no tempo e no espaço. E as memórias foram se transformando em histórias. E por isso eu voltei aqui. Este foi o primeiro lugar para onde os meus 3 pés me trouxeram. Sozinho. Sem a ajuda de ninguém. Onde eu havia chegado com uma dúvida e saído com uma certeza. Continuaria a caminhar sozinho por muito tempo, como de fato caminhei, só que agora eu não tenho mais nenhuma certeza. A não ser a de que todos aqueles que de alguma forma morreram por minha causa, hoje vivem dentro de mim, em seus diferentes pedaços de espaço e de tempo, nos meus diferentes pedaços de corpo, e também querem falar. E rápido, pois eu sinto que não temos muito tempo. O pai que morreu porque eu abandonei, a mãe que morreu porque o pai morreu porque eu abandonei, o pai que eu matei, a mãe que se enforcou, a mãe que se jogou no abismo, todos querem respostas claras. E não meias respostas em sonhos confusos como aquele que tive da primeira vez que estive aqui. Todos eles fazem parte de minha vida, de minha obra, de minha tragédia. E de hoje em diante a tragédia em cena já não me basta. Eu quero transportá-la para minha vida. Papai, Antígona. Papai, filha. Papai. Ah, filha, eu sei que você está louca para seguir seu próprio caminho, escrever sua própria tragédia, mas
Eu te peço ainda, filha, não me deixe só. Pois um homem sempre precisa de uma mulher, seja ela quem for. Filha, eu sei, eu sou obrigado a admitir que durante todo o tempo que eu vivi ao lado de sua mãe, ao lado de minha, ao lado de nossa mãe, eu reencontrei uma felicidade que eu havia perdido antes mesmo de morrer, de nascer. Está certo, ela era bem mais velha do que eu, as pessoas estranhavam. Mas logo se acostumaram, afinal de contas eu era rei. Eu também me acostumei, minha primeira mãe também era bem mais velha do que eu. É bem possível que se eu não tivesse disposto a descobrir meu próprio destino, nós talvez tivéssemos continuado juntos, pois ela deveria saber de tudo. O problema não tenha sido o incesto, mas as leis que regiam o incesto no momento em que eu nasci. Leis baseadas no medo, de poder, que se tinha medo do poder do filho poder. Por isso precisava-se da profecia. Eu vou ter um filho à minha altura. O que eu devo fazer para tirar o outro e colocar o meu filho no lugar do filho do outro? E se o meu filho tomar o meu lugar? Esse medo de meu pai, eu herdei de meu pai. Mas e se eu tivesse nascido uma menina? Será que era isso que os meus pais queriam? Será que era isso que os deuses queriam? Será que era isso que eu queria? Pois bem, se era isso que eles queriam, eles subestimaram o poder das deusas e de suas protegidas, pois minha mãe me contou, sim, ela me contava muitas histórias durante todo o tempo que eu dormia ao lado dela, que meu pai, depois de ter ouvido da boca de sua sacerdotisa, tomada pelo seu espírito, depois de ter ouvido que não deveria ter filhos sob pena de ser morto por este, meu pai submeteu minha mãe a um longo jejum sexual, que no início ela deve ter achado ótimo, pois, segundo suas próprias palavras, ele fazia sexo sem carinho, só pela procriação, porque ele gostava mesmo era de outra coisa. Ele bebia, batia nela, essas coisas. Mas uma mulher precisa ser uma mulher, pelo menos uma vez na vida. E depois de se sentir feia, rejeitada, passando da idade de ter filhos e sem saber da profecia, um certo dia minha mãe coloca uma túnica transparente, prepara um belo banquete para o meu pai, embriaga-se, embriaga ele também e pronto, consegue o que queria. Quem saiu ganhando? Apolo ou Dioniso? Nenhum dos dois. E eu saí perdendo. Um certo dia, depois de ter lhe contado um sonho, ela me disse: meu filho, não leve a profecia tão a sério. Muitos homens em sonhos já deitaram com suas mães. E então ela me contou histórias de um tempo onde não havia profecias, vivia-se o presente. Lá todos os homens eram iguais, filhos da mãe terra, que amamentava a todos, independente de seus méritos pessoais. Lá não havia o pai, só a mãe e o filho. E o irmão mais velho, que era o líder masculino da família. Lá nada era mais sagrado do que a vida. E não era matar um pai, e sim matar um filho, que era o pior dos crimes.
Apolo, eu passei a noite aqui esperando algum sonho revelador, como aquele que tive da primeira vez que estive aqui, mas dessa vez não aconteceu nada. Por que será? Não há mais nada a ser proferido? Os deuses silenciaram para sempre? Eu agora sou um homem pobre, Apolo. Estas são as minhas oferendas, as minhas obras. Será que é por isso que você não me escuta? Ou será que talvez você nunca tenha me escutado? Quando estive aqui, eu fiz uma pergunta sobre o meu passado e tive uma resposta sobre o meu futuro. Eu perguntei: quem é o Édipos? Quem são meus pais? E a resposta foi: matarás teu pai e casarás com tua mãe. Mas não aconteceu mais. Você não disse que o pai que eu iria matar era um outro rei cujo trono eu iria ocupar e que esse trono me seria dado pela rainha, minha mãe, com quem eu iria casar. Eu andei muito por esta terra e descobri que a ordem dominante que o alçou à condição de rei Deus titular do oráculo não está mais tão dominante assim, e que antes de você esse templo pertencia a Dioniso. E eu descobri que Dioniso é meu primo. Sim, pois ele é filho de Semele, que é irmã de Polidoro, que é filho de Cádimo e pai de Lárdaco, que é pai de Laio, que é meu pai. Eu poderia reclamar a posse dessa terra. Não poderia? Afinal de contas, eu sou herdeiro. Mas eu não vim aqui para isso, para brigar por território. Se eu fizesse isso, eu teria ficado em terras, num trono que era duplamente meu, por direito consanguíneo, e porque eu o conquistei. Mas lá eu deixei os dois imbecis dos meus filhos se digladiando pelo trono depois de terem me expulsado. Aliás, eu fui expulso 2 vezes. Primeiro por meus pais e depois por meus filhos. E das 2 vezes eu fui levado lá para cima, para o Monte Citeron, onde cego eu tive muitas visões, revelações, alucinações, que me mostraram quando eu deveria descer de lá pela última vez e caminhar. E caminhando eu percebi que os meus pés é que me guiavam, que minha alma, que meus olhos estavam em meus pés. E quanto mais eu andava, quanto mais eu avançava, mais eu voltava no tempo. Eu já falei esse texto, né? Eu estou me repetindo. É que às vezes eu tenho a sensação de que na minha vida é como se o tempo não tivesse passado, como se o tempo tivesse parado. Por isso eu vivo me repetindo. É como se o meu presente de vida fossem as 2 portas que levam para o passado, por trás do passado, que me levam para dentro de minha mãe, para o ventre escuro da grande deusa peixe fenícia Atagartes, até as estrelas. Sim, tudo começou com as estrelas contadas por aquele bêbado naquela festa. É isto mesmo, príncipe. O touro que raptou Europa, filha de Agenor, rei de Tiro, na Fenícia, não era, ao contrário do que todo mundo achava, um marinheiro disfarçado de touro, nem um touro disfarçado de marinheiro, mas era um deus disfarçado e que subiu aos céus, se transformando na constelação do touro, e passou a reger a vida de todos os descendentes de Agenor, e que um desses descendentes
nasceria quando a deusa dos chifres prateados do touro, ou seja, a lua, passasse por cima do olho do touro, ou seja, a estrela de Aldebaran, e que por isso ele correria o risco de ficar cego. Aliás, príncipe, você que gosta tanto dessa história de laço de sangue, tu já reparou como você é diferente de tu padre, de tu madre? Tu é tão bonitinho, eles são tão feios. Você é tão novinho, eles são tão velhos. Será que tu é filho dele mesmo, príncipe? Ah! Naquela noite eu não consegui dormir. Eu tive medo de não ser filho de rei, de não ter nascido para um destino heróico. Hoje eu sei que um rei não tem que ter sido um herói, e que um herói não tem que vir a ser um rei, mas eu queria ser os dois. E fui. E para isso eu tive que cortar os laços com as únicas pessoas que de alguma forma me amavam, ou pelo menos me toleravam. Pólibo e Mérope, meus pais adotivos. E na manhã seguinte eu os procurei e os interroguei. Pai, mãe, eu sou filho de vocês. Por que vocês são tão velhos para serem meus pais? Eu tenho esse problema nos pés por causa do meu nome? Ou eu tenho esse nome por causa do meu problema nos pés? Por Deus, quantas perguntas! É que ontem eu estava numa festa e um bêbado insinuou que, olha, pela sua cara, pelo seu bafo e pelo meu vinho, eu lhe garanto que este não era o único bêbado da festa. De hoje em diante o senhor está proibido de ir em qualquer festa, ouviu? Mas não era qualquer festa, pai. Era uma festa organizada pelo rei, o senhor. Meu filho, você tem esse nome porque quando você nasceu, nós o levamos ao oráculo e ele disse que esse era um nome justo, que era um nome apropriado, que era um nome bonitinho. Mãe, o bêbado insinuou que eu era filho adotivo. Bem, se fosse qual o problema? Muitas crianças são adotadas. Mas claro que esse não é o seu caso, não é, Pólibo? Sim, claro que esse não é o seu caso. Eles têm inveja de você. Eu vou descobrir quem é esse bêbado e ele será, como é que se fala, severamente castigado. E agora vai com a sua mãe. Vem com a mamãe. Na manhã seguinte, sem que os meus pais soubessem, eu fui até o oráculo de Delfos. Estava escrito na entrada: conhece-te a ti mesmo. E eu entrei. Lá estava ela. Olá, eu sou a Pítia, a sacerdotisa de Apolo. Eu sou apenas uma jovem humilde que vem da população camponesa de Delfos. O que me trouxe de oferenda? Eu lhe entreguei todas as joias que eu havia conseguido pegar da casa dos meus pais. Ela então me levou e me lavou. Depois bebeu uns goles de um fio d'água, a fonte castanha. Mascou umas folhas de louro, a árvore dedicada a Apolo. Tocou numa pedra cônica, o ónfalo que divide o mundo de baixo do mundo de cima. Sentou-se em seu banco de 3 pernas, a trípode. Ai, aspirou um aroma que vinha das profundezas. Ai, ai. Fechou os olhos e entrou em transe. Muito tempo. Esse oráculo pertencia a Gélia, a deusa terra de Creta, e era guardado por 2 serpentes gigantes. Mas o deus Apolo as destruiu aqui mesmo e se tornou o senhor do oráculo. E hoje, tomada por seu espírito que monta em meus ombros, deixo sair pela minha boca a palavra do Deus. E eu fiquei lá durante um longo tempo esperando a palavra do Deus, até que eu perguntei: quem é o Édipus? Quem são meus pais? E depois de um longo silêncio, ela me respondeu: aqui você terá que dormir, e o teu sonho te trará a resposta. Ai, os joelhos de Apolo estão esmagando a minha cabeça. Quando acordei,
Eu estava sozinho. Eu não me lembrava bem do meu sonho, mas eu não queria lembrar. Eu matar meu pai por quem eu sentia tanto respeito. Eu deitar com minha mãe por quem eu sentia tanta veneração. Melhor então será jamais retornar a Corinto. Melhor então será jamais rever meus pais. Eu vou seguir as estrelas. Elas me mostrarão um caminho. Eu vou buscar um lugar justo, apropriado, bonitinho. Mãe, eu vou partir. Pai, eu nunca mais voltarei. Vai, vento, leva a minha palavra e seja a minha única testemunha e companhia. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. E desculpe se eu não fui o filho que vocês queriam que eu fosse. Mas vocês ainda vão ouvir falar de mim. Eu vou ser herói. Eu sou livre. Eu não sou filho, nem serei pai. Não sou príncipe, nem serei rei, nem marido, nem assassino incestuoso. Eu serei apenas Oidipus. Mas quem é Oidipus? Hoje eu sei que não se pode ter apenas as estrelas por companhia, pois elas são lindas, mas depois de um tempo o diálogo se torna muito difícil. E se eu queria ter sido rei, eu deveria ter ficado em Corinto. Pois Pólibo, meu pai adotivo, já estava ficando velho, eu não teria que disputar o trono com ninguém. Só viveria na dúvida de ser ou não ser filho adotivo e ficaria escutando insinuações de bêbados. E casaria com uma linda e jovem rica e me colocaria ao abrigo do incesto. Mas se eu desconfiei que eles eram meus pais adotivos, eu deveria ter voltado para perto deles, porque o oráculo não havia falado nada sobre isso, mas se eu fugi, é porque eu não tive dúvida de que eles eram meus pais verdadeiros. Eu tive medo de não ter nascido para um destino heróico. E motivos não me faltaram para isso, porque um herói, quando nasce, quase sempre é rejeitado pelo pai ou pela mãe, mas eu fui rejeitado pelos dois. Era para eu ter sido um super-herói! Mas por isso eu fugi. Por quê? Eu não queria matar o meu pai de Corinto, porque um herói não pode ser um criminoso. Mas fugindo, eu também não estava sendo um herói. E fugindo, sem querer, eu fui ao encontro dele, do destino, do meu verdadeiro pai no mundo, para poder puni-lo, pois eu sabia que naquele mundo, um pai, ou melhor, um filho que tenta matar o pai que tentou matá-lo antes, não é um criminoso, e sim um herói. E assim, mais dividido do que nunca, eu havia chegado ao trívio. Encruzilhada dos Três Caminhos, um lugar chamado Pótnias, marco de separação entre Delfos e Daulis. Devia ser lá pelo meio da tarde, o sol estava a pino, eu estava cedendo e os meus pés doíam. Mas quando eu saí do oráculo de Delfos, eu precisava ir a algum lugar, mesmo que esse lugar fosse lugar nenhum. Eu estava no exato ponto onde os dois caminhos se bifurcam, ou melhor, três caminhos que parecem dois, depende de como se está no caminho. Pelas marcas de pés e cascos, eu pude perceber que se tratava de um local de tráfego intenso, mas naquele momento estava completamente deserto.
Somente o ruído das aves de rapina ao longe, o zumbido de moscas, o mesmo silêncio ambíguo que escutei dentro do oráculo quando fiz a pergunta que mudaria todo o resto da minha vida. De repente, o vento começou a soprar e as pequenas árvores da beira do caminho tiveram suas folhas sacudidas pelo vento. Pedrinhas se chocaram contra o meu corpo e pesadas nuvens escureceram o céu cobrindo o sol. Decidi então seguir por um dos caminhos e aí eu percebi que não estava sozinho. Ao longe eu vi e ouvi uma carruagem e eu pensei, puxa, é gente. Quem sabe eu não vou com eles. Quem sabe eles não têm alguma coisa para eu beber. Quem sabe eles não serão meus verdadeiros amigos. Quem sabe? O vento foi parando junto com a carruagem por trás da poeira que começava a baixar. Eu contei 1, 2, 3 homens nada simpáticos e aquele que parecia ser o chefe de repente exclamou: Polifante, segure os cavalos! Eles pararam a curta distância de mim, me barrando a passagem. O caminho era estreito, só dava para um de nós passar. Por momentos eu tive a sensação de já ter visto aquela cena antes e voltei ao presente no exato momento em que o cocheiro gritou: Saia, forasteiro, do caminho! Dê passagem para o rei! Para o rei? Pensei eu. Eu nunca podia imaginar e acreditar que aquele homem seria o rei. Ele parecia um qualquer igual a mim e ser insultado assim por um qualquer. Eu, desde cedo, desde sempre tive que ceder passagem a todos, não me importava quem. Eu nunca consegui caminhar livre pela estrada da vida e nunca fui tratado com a devida consideração. E eu acho que estava no caminho que levava a Delfos e o outro que levava a Daulis estava desimpedido. Eu não entendi por qual dos dois caminhos eles queriam seguir e não me afastei. Por isso, e aquele que se dizia rei continuava gritando: Como é que é, seu aleijado? Vai querer bancar o herói? Saia do caminho do seu superior! Eu respondi então no mesmo tom, ainda que sem acreditar em nenhuma das minhas próprias palavras, que para mim não havia superior algum, exceto os deuses e meu pai. E segui em direção às reclamações daquele velho chato, que de repente exclamou: Atropelem esse atrevido! A carruagem disparou em minha direção e eles tentaram me tirar do caminho à força. Por causa dos meus pés, eu não consegui me afastar com a rapidez que me foi exigida. E então, uma das rodas da carruagem passou por cima do meu pé. Cambaleei, mas não caí. Com o golpe do meu terceiro pé, feri mortalmente o cocheiro. Os cavalos tropeçaram e a carruagem começou a cair no barranco. O rei, que estava à espreita, me atingiu 2 ou 3 vezes com o seu dúplice aguilhão. E agora, junto com a fome, com a sede, com o ódio, com não sei mais o que, eu comecei a enxergar coisas. E agora, as 2 pontas do aguilhão se pareciam com a língua de uma serpente, me lambendo, me inoculando seu veneno letal, que me fez escutar um estrondo dentro da minha própria cabeça. E agora, a língua da serpente se confundia com os 2 picos do monte Citeron, os 2 seios da mãe terra, que continuavam me dando e me tirando. E então, me veio um gosto de sangue, um cheiro de sexo, suor, gemidos, lágrimas. E então, me puxaram para um lado, me atiraram para o outro, me jogaram para cima e eu caí no chão. E então veio uma imensa onda como aquelas que agitam de todos os lados as praias do norte no inverno. Essa onda fez o meu braço se erguer e se abater com toda a força sobre a cabeça do rei. Eu vi o sangue escorrer de sua testa e, como se fosse dar um beijo nele, mordi a sua bochecha e cuspi sangue. O rei estava morto. Está certo que o velho rei precisa morrer para que um outro ocupe o seu lugar, mas isso deveria fazer parte de um ciclo natural e não de uma violência como essa. E se o rei deve transmitir ao seu sucessor os ritos de renovação... o senhor morreu sem me ensinar nada. Ai, pai, eu acho que hoje teria sido diferente, mas naquele momento, acho que nós 2 fomos impulsivos e arrogantes. Mas, se isso lhe serve de consolo, pai,
Minha mãe não ficou nada bem sem o senhor. Ela simplesmente teve um pouco mais de prazer em ser rainha e mulher. Só isso. Ah, pai, eu não deveria ter feito isso. O senhor seria morto de qualquer maneira. Pelos seus inimigos, pelo povo, por alguém da nossa família, pela mamãe. Ai, pai, eu acho que já é um pouco tarde para isso, mas eu prometo que de hoje em diante eu vou ficar mais próximo do senhor. Posso me deitar ao seu lado? Ah, pai, que roupa estranha é essa? Não tinha reparado, pai. Eu posso usar? Pai, eu não tinha reparado também. O senhor também tem os pés tortos. Posso pegar? Pai! Pai! Também tenho os pés tortos. O meu nome Lário quer dizer coxo, manco. E meu pai se chamava Ládaco porque tinha os pés voltados para fora como a letra lambda. E você, Oedipus, tem esse nome pés inchados porque eu mandei furar seus calcanhares para que você não fosse aproveitado. Mas parece que existe um problema ancestral na nossa família com os pés e a terra. Deformações da alma que aparecem no corpo. Faltas cujos castigos ressurgem através das gerações. Crimes cósmicos. Eu não queria ser pai, nem rei, nem marido, nem nada. Queria viver livre. Sei lá. Mas eu precisava, meu pai também precisou, e tanto ele como eu perdemos o pai cedo, não estávamos preparados para ocupar o trono. Quando meu pai foi morto por primas, eu precisei fugir de Tebas e fui buscar abrigo em outro reino. O rei Pélops da Élida me acolheu. Ele tinha um filho chamado Crisipo. E nós passamos a ser criados juntos como dois príncipes. Um certo dia, depois de um passeio numa cachoeira, chuada aqui, chuada ali, não sei muito bem o que foi, acho que foi o sol na pele, a pele na água, o sol na água, a água no sol, o sol na pele, na água, a pele no sol e na água, sei lá. E de repente, nós percebemos que nossa relação ultrapassava de longe a de uma simples amizade. E surge então um segredo que nós não podíamos compartilhar com ninguém, pois, sendo ele um príncipe, ele não poderia se apaixonar por um homem, pois isso não lhe daria filhos. Ao saber disso, seu pai me amaldiçoou, pois sendo eu mais velho do que ele, eu fui considerado responsável pela traição. E neste exato momento, emissários de Tebas chegam a Élida para propor o seu retorno ao trono, senhor. Os Tebas vivem um absoluto caos político. Corre o risco de ser extinta e anexada a outro reino. A história de Lário e Crisipo já era um vexame para ambos os reinos, de modo que o retorno do jovem príncipe não era bem a solução que todos queriam. Na verdade, ninguém queria. Mas os tebanos, compreensivos e carentes de um líder, tentaram crer que esta poderia ser a solução para conciliar diferentes interesses políticos. É claro que um rei precisa de uma rainha, e foi então que Meneceu, um tio distante de outra parte da família, oferece Jocasta, minha filha, minha prima, sua mãe, como esposa.
E meu amado Crisipo, já havíamos combinado de fugirmos juntos para Tebas. Eu havia prometido conciliar as minhas obrigações de rei com a nossa relação. Mas ele, tão inseguro de seus desejos e deveres, e se sentindo culpado de seu pai ter descoberto tudo, se atira de um precipício quando estava vindo ao meu encontro. Seu pai, então, me roga uma segunda maldição. Se eu viesse a ter um filho, este me mataria. Meu primeiro impulso foi me atirar do precipício junto com meu amado, mas eu já havia começado a pensar e a sentir como um rei para quem cada passo traz consigo o peso da responsabilidade e da ambição. Sofreria, mas viveria. E teria um filho para lavar a minha honra e legitimar o trono que agora me pertencia. Mas por mais que eu me esforçasse, Jocasta não me engravidava. E eu, para me manter de pé e esquecer o passado, eu bebia muito. E ela, para se manter deitada e conseguir ter o filho que queria, rezava muito. E apelava para antigos rituais matriarcais, onde o espírito do pai ou do avô poderia ressurgir na criança recém-nascida. É mole. Grande deusa, peixe, Fenícia, Tagartes, e seu filho amante Ictis, o peixinho, eternamente ligados e elevados aos céus, e que se transformaram na constelação do Peixes. Ó, minha grande mãe Semele, seu filho amante Dioniso, deus touro. Ó, espíritos de Ládaco, que me desceu, fecundem meu ventre com teu sangue e façam dele um abrigo seguro para meu filho amante. Sangue! Então eu não estou grávida. Será que o problema é meu? Será que o problema é só meu? Laio! Não está em casa. Ai, se eu pudesse voltar. Ai, se meu pai estivesse aqui. Mas não se esqueça, Laio, que a era dos tiranos está acabando. E logo nós estaremos vivendo um momento onde o matriarcado voltará a ter o seu lugar. Pois eu sou a última deusa mãe da linhagem e vou manter a força que me vem das minhas ancestrais. Se Creonte não te derrubar, te derrubo eu. Nessa situação só há uma solução: sair para beber com os amigos. E bebe daqui, bebe dali. Quando eu bebo demais, eu falo demais. Já me falei, tá pensando o quê? Se Jocasta não engravidar, eu vou mandar de volta pra casa do pai. Mentira, não tinha dinheiro nenhum pro dote. Essa corte de nobres que querem usurpar meu trono. Tebas esteve em guerra há pouco tempo. A situação ainda é muito instável. E se eu morrer, quem ocupará o trono? O irmão dela, Creonte? Certamente é o que ele quer. E bebe daqui, bebe dali. Até que um compadre mais bêbado do que eu me diz: nessa situação, só uma solução. Qual é? Consultar o oráculo de Delfos. Como é que é? Falei, você vai até lá, faz um ritualzinho, mata uma cabra, às vezes tem que dormir no local, toma um vinhozinho. Eu falei, opa, essa parte eu adorei. Eu adoro dormir fora de casa com os amigos. Quando é que nós vamos agora? Demorou. Montei a minha comitiva e lá fomos nós.
subindo o Monte Parnaso. Para mim tudo era novidade. Olha lá o Golfo de Corinto, olha lá o Pico do Parnaso. E sobe, e sobe, e sobe, e sobe. Chegamos então ao santuário encravado na encosta da montanha. Tinha uma fila enorme. Eu falei, sai todo mundo que eu sou o rei. E não custei a ser atendido. Começamos então o ritual com o sacrifício de uma cabra. Jogaram água fria na cabra e ela começou a tremer. Disseram que isso era um bom augúrio, que nossas recomendações haviam sido aceitas. Para mim a cabra estava tremendo daquele jeito porque era muito frio naquele local, inclusive eu também estava tremendo muito. Então me disseram tudo que eu tinha que fazer. Rezamos, cantamos, dançamos, fizemos um churrasco da cabra e tomamos vinho, muito vinho. Quando eu já estava quase caindo, me levaram para me banhar numa fonte. E banha daqui, e banha dali, aquele bando de homem nu se banhando na fonte. Eu falei, opa, isso não vai dar certo, não foi para isso que eu vim aqui. Quando eu estava começando a me acostumar, quando eu estava começando a gostar, de repente pula na minha frente uma menininha que me diz, olá, eu sou a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, e sou apenas uma jovem humilde que vem da população camponesa de Delfos, o que me trouxe de oferenda. Eu falei, eu adoro isso, meninas humildes e jovens ricos. Eu falei, bom, então, disseram que eu tinha que contar o meu problema para ela. Eu falei, mas que problema? Eu não lembrava mais de problema nenhum, estava achando aquilo tudo ótimo. Mas de qualquer forma perguntei, então querida, espero a Jocasta engravidar ou mando ela embora e boto outra em seu lugar? Eu já tinha bebido demais e mais uma vez falei demais. Falei, olha, eu acho essa história de se ter filhos para se viver através deles uma bobagem. Eu queria viver 100, 200 anos, queria ser imortal como os deuses, sei lá. O meu séquito calou a minha boca, a jovem humilde saiu, meu séquito saiu atrás dela. Então veio um lindo rapaz com o abdômen todo dividido e mandou tirar um papelzinho de dentro de uma urna. Eu tirei o papelzinho, li, estremeci. O papelzinho dizia que eu não deveria ter filhos sob pena de ser morto por este. Falei, puxa vida, de novo. E tirei um outro papelzinho. O papelzinho dizia que eu não deveria ter filhos sob pena de ser morto por este. Falei, puxa vida, de novo. E tirei um outro papelzinho. O papelzinho dizia que eu não deveria ter filhos sob... Também depois de tudo que eu fiz e falei, acho que até eu teria me dado esse conselho. E por falar em conselhos, eu não deveria ter ouvido o conselho da sua mãe de ter vindo disfarçado com uma roupa qualquer. Se eu tivesse vindo vestido como rei, você teria me respeitado e não teria me matado. Pois foi assim, eu falei, escravo, levante-se, vagabundo. Vá avisar a Creonte que o preço da recompensa para quem derrotar a esfinge foi dobrado. Mentira, não tinha dinheiro nenhum em caixa. Escravo, prepare os cavalos, mas não para a mente a carruagem. Vamos sair assim, disfarçados, como viajantes quaisquer, para não sermos reconhecidos. Ele então falou que eu levasse outro escravo em seu lugar, que ele precisava tomar conta de seu filhinho, pois sua mulher estava doente. Não conseguia nem ficar de pé. Eu fiz ele trazer ela na minha presença e falei, fique de pé. Eu vi que ele não estava mentindo. Sua mãe, que tinha um ciúme dele, se meteu na história e falou... Eu me lembro daquela noite quando o escravo entrou em nosso quarto e você estava me possuindo e nem se importou que um escravo nos visse e nem que o neném nos visse. Eu ainda tentei segurá-lo contra o meu peito, mas você o arrancou de mim dizendo, não se esqueça, Jocasta, que o filho era tudo que eu mais queria. E desde este dia, não existe uma só noite que eu não pense em pegar a sua espada e lhe matar. E acho que só não fiz isso porque quero ter o prazer de vê-lo morrer antes disso.
Mirialla yasni bente hanniru wanirletimrum Allah yanyalla liyahtas nuryatun yadastile nu astriodum Ilo atesnarra hatnianarra kitnastirilu atnimidiyayatnan Oro aile atnasnaru atnirla eu não deveria ter vindo com essa roupa. Eu não deveria. O rei estava morto. Hora de contar os mortos. Com esse homem que eu matei, que se dizia rei. 2, com o cocheiro que eu atirei do barranco. Tá faltando 1. Eu vou contar até 2. Não, eu vou contar até 3 para você aparecer. 1, 2. Não me mate, senhor. Por favor, não me mate, senhor. Eu juro que eu não queria vir nessa viagem, senhor. O meu filhinho está doente. Eu preciso voltar, senhor. Eu prometo que eu não conto nada do que aconteceu aqui, senhor. Mas, por favor, não me mate, senhor. Volte aqui, escravo. Para onde é que vocês estavam indo? Para o oráculo de Delfos, senhor. Eu estive lá um tempo atrás. E o que é que vocês iam fazer lá? O meu senhor... Ele ia tentar uma resposta para decifrar o enigma da esfinge. E com licença, senhor, volte aqui. O que é o enigma da esfinge? É um monstro, senhor, que se portou às portas de Tebas e que estrangula e devora todo viajante que não consegue responder às suas perguntas. E agora, com licença, senhor, volte aqui. E como é esse monstro? Eu não sei, senhor, eu nunca vi. Eu só sei que ele tem patas de leão, asas de águia que não podem voar e seios de mulher. E agora, por favor, me deixe ir, senhor. Volte aqui, canalha. E o que tem naquela carroça ali desse vinho vagabundo? Era só isso, senhor. Era a oferenda do meu senhor para o Deus. Pão duro esse teu senhor, hein? Pois vá até lá e pegue mais para mim. E me dê na boquinha. Escravos são sempre escravos. Mais um pouquinho escravo. Posso ir, senhor? Volte aqui. Escute bem. Olhe bem para mim. Está vendo esse homem diante de você? Sim, senhor. Pois bem, eu vou derrotar a esfinge sozinho, sem a ajuda de ninguém. E vou receber a recompensa por isso, ouviu? E agora, vá. E lá ia ele, pela mesma estrada que tinha vindo. Eu peguei o aguilhão daquele homem que eu havia matado, fiz um gesto para o alto, e as nuvens foram sopradas, revelando no céu quase toda a minha história. Os 2 picos do Monte Citeron, que se confundiam com as 2 pontas do meu aguilhão. Os 2 seios da Mãe Terra, que haviam me salvado, como eu salvei esse escravo que já havia me salvado antes. Não foram os deuses que me geraram no Citeron, como queriam os homens.
Foram os homens que me geraram no Citeron como queriam os deuses. O escravo, que após ter furado os meus pés, se apiedou de mim e me entregou ao pastor de Corinto, que por não conseguir me vender no mercado de crianças, me entregou ao velho rei Pólibo, que por não poder ter filhos, decidiu me adotar. E lá e aí. Volte aqui, escravo! Me carregue de novo com você! E lá ia eu, pela estrada, rumo ao Monte Citeron. Não chora, neném. Não chora que eu choro também. O sol ainda nascia e parecia uma pepita de ouro no meio dos seios de uma mulher. E pensar que eu tenho um filhinho igual a esse. E pensar que por ser artesão me foi confiada a cruel missão de furar os pezinhos do neném. Não chora, neném. Vai acabar depressa. Eu sou bom nisso. Que leis são essas que fazem com que um pai mande matar seu próprio filhinho? Eu já estava bem alto, e lá estava Tebas, que se preparava para nascer para mais um dia, enquanto eu me preparava para matar e morrer um pouco mais. Quem é Oedipus? Lá pelo fim da tarde, eu havia chegado mais bêbado do que todos os bêbados dessa história juntos às encostas do Monte Ficium. E quando eu me virei para fazer xixi, o vento soprou, como soprou lá no Trívio, ecoando pelos abismos escarpados daquelas montanhas, se confundindo com um canto que vinha de todos os cantos. Sentada na beira do abismo, lá estava ela. Eu sou a cruel cantora. Eu sou dupla e sou tripla dos homens. Eu como as tripas sou a virgem de curvas garras. E com elas eu desfio os meus amores. E nos túmulos das pedras do penhasco jazem os ossos dos meus decifradores. Muito bem, Oedipus. Já sei. Você vai me perguntar se é nesse abismo que eu atirava os jovens. Nada! Eles é que se atiravam por não suportar sentir tanto prazer comigo. Vão, voltam, mentem, bebem e se atiram do abismo. Às vezes eu os atiro também, porque, afinal de contas,
decifrar enigmas tem o seu preço. E o meu é bem alto, ou pelo menos era. Mas se eu não os atiro, eles continuam a morrer por aí, com violência e sem prazer. Ô Édipus, eu atirei sim todos os jovens que passaram por aqui. Às vezes nem tão jovens assim. Gente perdida na vida, igual você. Já sei, você vai me perguntar se eu gosto de ficar nesse lugar. Eu gosto. Vai me perguntar por que eu escolhi ficar aqui. Eu não escolhi, nem fui escolhida. Eu sobrei. Eu sou a escória do reino, a culpa do rei perverso. Todos os homens que passaram por aqui foram mortos por mim de acordo com a vontade do rei. Eram homens que de alguma forma ultrapassaram o limite imposto pelo rei. Políticos de outras facções. Casos perigosos do rei. Só que ele perdeu o controle da situação. E aí surgiu, junto com a desordem pública, com a devassidão, com o crime, com o roubo, com a preguiça e com a prostituição. Tebas está assim, dividido entre um patriarca devasso e uma matriarca covarde. E agora, uma pergunta. Com 2, 3, 4 pés pisa o chão. Criatura de um só nome, de tudo que anda na terra, voa no ar ou nada no mar, é o único que contraria a natureza. Mas quando se apoia sobre 4 pés, é quando anda mais devagar. 2 pés, 3 pés, 4 pés. Disso eu entendo muito bem. Eu, por causa dos meus pés, sempre precisei me arrastar por um tempo maior do que qualquer outra criança. E mesmo crescido, sempre precisei de um terceiro pé para me apoiar sobre os meus 2 pés. E respondi aceitando o desafio. Falas do homem que quando neném engatinha sobre 4 pés e quando velho precisa de um bastão para ampará-lo. Hoje eu sei que não foi por causa da minha inteligência, nem da minha deformidade que eu consegui responder a pergunta, mas porque ela havia sido feita de encomenda para mim. Diferente de tudo que anda na terra, voa no ar ou nada no mar, o homem é o único animal que contraria a natureza por não cometer o incesto. Mas eu, por ter sido abandonado na natureza aos 3 dias de idade, eu não tive tempo de contrariar a natureza. E por isso eu fui o único homem que conseguiu decifrar o enigma da natureza, cuja resposta é o homem que eu consegui responder olhando para o homem que eu era. Mas o que eu poderia ter feito se eu não tivesse respondido, ela teria me comido. Ou talvez não. Ou talvez eu tivesse comido ela e aí eu não teria comido a minha mãe. Eu teria ficado com ela. Mas não. A esfinge já estava comigo aos 3 dias de idade. Muito bem, ô Édipus. Agora que você chegou, um ciclo já se fechou e eu já posso partir. Vou pular no abismo. Quer vir? Enquanto ela caía no abismo, ela continuava cantando. Escutei passos atrás de mim. Novamente uma comitiva, dessa vez a pé. E novamente 1, 2, 3 homens nada simpáticos. E aquele que parecia ser o chefe se adiantou e falou: avante, corajoso guerreiro. Eu sou o Creonte, o cunhado insuportavelmente chato e ciumento da rainha Jocasta. E você é um homem de sorte. Ao derrotar a esfinge, as grandes portas de Tebas se abriram para mim.
Ao atravessar os portões, eu fui saudado por todos. Eu sou o rei! Eu conquistei a cidade! Eu realizei o meu sonho! E me lembro da primeira vez que a vi em frente ao palácio, junto com a minha nova família, no ato da minha coroação. Apesar da nossa diferença de idade e de uma tristeza que lhe atravessava o rosto pintado, ela parecia a mais bela das mulheres. Me cumprimentou e desapareceu como um vulto na multidão, deixando cair um objeto. Eu achei aquilo estranho. Disseram que ela não estava se sentindo bem e preferiu se retirar. Eu achei aquilo estranho e fui atrás dela no palácio, não sem antes de pegar o objeto. Passei pela primeira porta. Passei pela segunda porta. E lá estava ela, com uma taça de vinho na mão, na janela do palácio, nua. De repente, ela me viu. Olá, jovem príncipe. Esperava alguém mais jovem, talvez. Pelo visto, as coisas estão mudando. Pelo menos aqui, em Tebas. Eu não vou dizer que isso nunca me aconteceu antes, porque é a minha primeira vez com uma mulher. Como mulher. Pelo visto, meu segundo marido é igualzinho o primeiro. Continue tentando. Está bem, vou continuar. Sabe o que é? Eu não sei, eu não consigo me concentrar. Eu me lembrei agora. Não sei porquê de um homem que eu encontrei há um tempo atrás numa encruzilhada. Numa encruzilhada. Dizem que assaltantes mataram um laio numa encruzilhada. É? Quem disse? Um escravo, amigo meu. Quem está aí? Jocasta, cubra-se. Jocasta? O que é isso aqui de baixo? Quem está aí? Jocasta! Que aguilhão é esse? Sai pra lá, moleque, e olha pro outro lado. Ou melhor, olhe pra mim e aprenda como se faz. E diante disso, a grande deusa mãe se enfureceu e fez com que a esfinge, a devoradora de homens, ressurgisse agora como a peste, devorando campos e rebanhos, mostrando que a natureza havia sido violada. E eu, sem querer, repito meu pai que havia oferecido uma recompensa para quem derrotasse a esfinge, e então declaro: povo de Tebas, Jocasta, por favor. Povo de Tebas, eu mandei Creonte ao santuário Pítio de Delfos para descobrir do Deus o que me cumpre fazer para salvar de novo esta cidade. Mas, Jocasta, espere. Vai, Jocasta. Por que eu fiz isso se eu não confio
nem no seu irmão Creonte e nem no deus Apolo. Pare, Jocasta, escute! Você está me confundindo. Me conta histórias e mais histórias. Faz todas as minhas vontades. Escute todos os meus desejos. Você pensa que é fácil governar essa cidade? Agricultura, pecuária, justiça, saúde pública, política, segurança. E agora? A peste. Lá vem Creonte. Creonte diz que o Deus manda punir com o exílio o assassino do rei. Eu vou lançar a culpa sobre todos. Eu queria as coisas bem claras. Eu me acreditava conduzido pelos deuses. Quando surgem sinais de todas as partes me acusando, eu percebi que não buscava mais o assassino, e sim a mim mesmo. E que minha fuga que começara a saída do oráculo ainda continuava. Quando subitamente a visão do meu erro aparece. Cego, eu não pude, eu não quis, eu não consegui compreender. Até que mais uma vez o escravo que havia me salvado é obrigado a dizer e a fazer o que não queria. Diga! De quem nasceu a criança que salvaste? Ele nasceu de tua esposa. Eu saí correndo para o palácio, conduzido agora não por mas por uma nuvem de escravos que me levavam uma vez mais. Passei pela primeira porta e lá estava Jocasta, se agarrando a espada de meu pai e gritando o seu nome. Laio! Seus gritos continuaram ecoando em minha cabeça. Passei pela segunda porta e então... Esta foi a segunda e última vez que vi minha mãe como minha mãe. Só que agora, ela estava com um cordão enrolado no pescoço. Eu arranquei os broches de sua túnica, que caindo me revelaram o seu corpo. E ao furar os meus olhos com eles, eu fiz com que a mesma cortina vermelha que se abriu para mim quando vim ao mundo pela primeira vez, se fechasse pela segunda e última vez, revelando no corpo de minha mãe quase toda a minha história. Jocasta queria resgatar, juntamente com seu irmão Creonte, o reinado do matriarcado em Tebas. Se ela tivesse fugido com seu filho aos 3 dias de idade, aí sim ela teria sido uma verdadeira rainha. Mas ela concordou com o assassinato do filho ordenado pelo marido. Perdeu-se em seus pensamentos ancestrais e literalmente perdeu a cabeça. Negou o filho para salvar o marido e depois negou o marido para salvar o filho. Aceitou o casamento que nega o incesto e depois aceitou o incesto que nega o casamento. Ficou dividida no meio do caminho e lá deixou seu filho. No meio do caminho. O meio do caminho era o trívio e o trívio era o corpo de Jocasta, seu tronco e suas 2 pernas. As pegadas que o Oedipus encontrou pelo caminho eram os possíveis homens que passaram pelo corpo de sua mãe. A corja de nobres eram as aves de rapina. O sangue que Oedipus derramou de seu pai no trívio era o sangue de Jocasta 3 dias após o parto. As moscas que lá estavam e que agora aqui estão mostram que na minha vida é como se o tempo não tivesse passado, é como se o tempo tivesse parado, por isso eu vivo me repetindo. As 2 portas do palácio que levam para o quarto onde Oedipus foi concebido, são a dupla entrada que leva para dentro do corpo de sua mãe. O lugar onde ele travou a primeira batalha com seu pai, antes mesmo de nascer.
Ele deveria saber que após ter encontrado aquele homem na encruzilhada que tinha idade para ser seu pai, segundo a profecia, o incesto estava a caminho. Mas como ele mesmo disse, a esfinge já estava com ele aos 13 dias de idade. O corpo de seu pai sobre o corpo de sua mãe formavam um terceiro corpo, o corpo da esfinge. Os pés do rei eram as patas do leão, os seios de mulher, o corpo da rainha, as asas que não podiam voar, as mãos do escravo que me arrancaram daquele corpo familiar e que, me virando as costas, decidiram por mim um futuro que eu nunca teria. Ódipo se torna assim a encruzilhada das 3 gerações. Ódipo se torna assim a esfinge tripartida que ele pensou ter destruído. Se temos que acreditar em algum Deus ou deusa, é bom que não seja por medo nem por tradição, senão é melhor não acreditar em nada. Mas é muito assustador não se ver o futuro, só o passado, seus erros e possibilidades perdidas. Esta é a maldição familiar da família que eu nunca tive. Talvez, por ter sido o último da linhagem dos Latácidas, essa dinastia de reis claudicantes, eu tenha recebido toda a carga dos pecados ancestrais. Talvez seja mesmo muito breve a estadia de uma alma nessa terra, destinada a cumprir a sagrada e cruel missão de aceitar, compreender e transformar a doença familiar. Mas que doença? Qual é a minha doença? Não era para ser. O que era para ser, então? Se não era para ser, por que tantos sinais, tantas evidências, tantas esperanças de encontrar uma verdade, um sentido em minha vida? Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu apenas consegui reunir o que me sobrou. Mas que luz é essa? Que cantos são esses? Que estrada é essa? Será que é a estrada que leva daqui do oráculo de Delfos até a floresta de Colono, em Atenas? A estrada secreta e subterrânea usada pelos antigos adoradores da grande deusa mãe? Sim, a floresta de Colono. É para lá que eu vou, para a terra dos poetas trágicos, para a minha terra. Lá eu serei aceito por aqueles que quiserem me aceitar, e aqueles que não quiserem, o destino decidirá. Pois se o passado me condena, o presente me redime e o futuro me absolverá.
Se eu conseguir, ainda que sem querer, transformar meu sonho em realidade, talvez agora seja melhor tentar o caminho contrário. Eu só preciso me manter de pé e dar um passo a mais, pois logo a deusa dos chifres prateados do touro surgirá no céu e o deus Apolo irá ao seu encontro em sua carruagem de raios de fogo e a noite chegará e eu não estarei mais aqui. Agora eu vejo meu pai, minha mãe e eu. Caminhávamos por um longo porto onde um grande navio nos esperava. Eles sorriam e ele a abraçava. De repente minha mãe sai correndo, vira-se e agora está numa floresta e diz: Laio, eu tenho um rei na barriga. Laio. Fosse permitido a meu juízo decidir o meu destino, conduziria meu navio como um zéfiro suave para que as velas não tremessem tocadas por um vento forte. Uma brisa doce, um sopro moderado, conduziria meu intrépido navio e a vida me levaria seguro em meio a seu caminho, ao caminho do meio. Antígona! Papai! Filha! Vamos trabalhar?